Tudo aponta para uma alta no Bitcoin até 70 mil dólares por unidade. E hoje quero estar te passando aqui essa possibilidade e onde estão as oportunidades. Ontem passei algumas altcoins aqui que eu compraria se estivesse procurando altcoins pequenas para estar comprando. Vou deixar aqui o vídeo embaixo, muito importante você estar assistindo o vídeo que publiquei ontem sobre altcoin pequena e gema com muito potencial. E hoje a gente vai focar mais no Bitcoin e a possibilidade de valorização até 70 mil dólares por unidade, tá bom? E ó, tá chegando aqui, seja bem-vindo, eu sou Luiz Santana e tô aqui todos os dias, de segunda a sexta, para trazer vídeos como esse de análise, conteúdo educacional e também oportunidade, tá bom? Então, te convido a se inscrever e também entrar no grupo do Telegram. Link tá na descrição, é gratuito. Por lá, a gente tá sempre batendo um papo, tô conversando com todo mundo lá, tirando dúvidas e mandando análise todos os dias, tá bom? Enfim, vamos lá para análise e quero estar te mostrando aqui a possibilidade do Bitcoin buscar 70 mil dólares por unidade para o decorrer dessa semana. Hoje ele já está subindo quase 3%, só que tem algumas coisas que é importante a gente estar observando. Primeira delas, o triângulo que o Bitcoin está formando aqui nesse momento. Triângulo, cunha, independente do nome, o que importa é conceito, tá? E o conceito desse padrão mostra pra gente que todas as vezes que ele tocou em base inferior ou superior, ele utilizou como suporte ou como resistência. Tocou aqui no fundo, a pressão vendedora diminuiu e começou a surgir uma pressão compradora. Tocou no topo, o efeito contrário. Começou a surgir pressão vendedora e a pressão compradora diminuiu. E isso pode acontecer até o halving do Bitcoin, que está faltando alguns dias para acontecer, tá bom? A gente tem um período de indecisão, a gente tem um período ali onde as pessoas começam a se abster, parte das pessoas começam a se abster por conta do fato ou da dúvida sobre o que vai acontecer pós-halving. Muita gente fala sobre queda pós-halving, muita gente fala sobre muita valorização pós-halving, muita gente fala sobre lateralização em pós-halving. Então, todas as vezes que isso acontece, há uma dúvida muito grande no mercado, as pessoas se abstêm da compra e outras se abstêm da venda por não saber o que fazer. Muitas pessoas não sabem se vende, outras não sabem se compra. Na minha opinião, é oportunidade de compra, mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa visão de mercado. Tá chegando muita gente nova no mercado agora por conta da narrativa de halving de Bitcoin e isso acaba acontecendo, tá? Muitas vezes por falta de experiência de mercado mesmo. E quando isso acontece, a gente vê uma diminuição no volume. Veja que o volume já mostra isso pra gente. A gente tem um volume de 30 bilhões. Nesse momento, para que tenhamos o rompimento desse triângulo ou cunha, independente do nome que você conheça, a gente precisa de muito volume para esse rompimento em uma continuação. Então, se o Bitcoin continuar subindo, que na minha opinião pode acontecer, e lá na frente a gente vai ver mais alguns motivos que isso pode acarretar na valorização até 70 mil, mas chegando até 70 mil, se ele se manter nesse volume de 30 bilhões, 40, 50 bilhões, ele não vai conseguir romper. Então, podemos ver uma correção aqui no Bitcoin e ele continuar dentro desse triângulo até o halving ou pós-halving, e a partir de então a gente tem a direção do Bitcoin, tá bom? Uma coisa muito importante, o Bitcoin, geralmente no pré ou no pós-halving, a gente tem uma correção. Isso aconteceu em ciclos passados. Só que esse é um ciclo totalmente atípico. Nunca aconteceu do Bitcoin romper a alta máxima histórica em nenhum ciclo anterior antes do halving. Isso está acontecendo para esse ciclo. E outro detalhe muito importante é que a gente já teve uma correção no pré-halving, uma correção de 15%. Geralmente a gente tem uma correção de 20 a 30%. Nesse ciclo a gente está tendo uma correção de 16% no pré-halving e talvez no pós-halving a gente não tenha mais a correção, porque a correção já aconteceu antes do halving, tá bom? Então, isso é um detalhe muito importante a ser observado, confluindo aqui com a nossa análise de possibilidade de lateralização até o pós-halving, depois do rompimento a gente ter a direção, tá bom? E, voltando aqui para mais motivos que pode trazer o Bitcoin para 70 mil, para depois ele corrigir um pouco e ficar dentro dessa lateralização, é o mapa de calor. Muita gente está falando sobre esse mapa aqui, sobre as regiões de liquidação. Veja que 70 a 72 mil a gente tem muita liquidação. Então, se a gente tem muita liquidação, mais liquidez para institucional que quer acumular cada vez mais, precisa dessa liquidez. Lembra lá de vídeos passados onde eu falava para vocês sobre a possibilidade do Bitcoin vir buscar 61, depois 64, porque institucional precisava de liquidez? Não tinha ou não tem liquidez para todo mundo, então essas regiões de liquidez institucional precisa levar o preço, de forma manipulada ou não, tá? Então, chegando nessas regiões de liquidez é onde o institucional vai estar se posicionando.
Chegando aqui em 70 mil, a gente vai ter muita liquidez institucional, pode derrubar o preço um pouco mais e a liquidez passar a ser em 69, 68. O preço ficar dentro dessa região, mais uma vez confluindo ali com a nossa análise de possibilidade de lateralização para abril. E chegando lá no mês de maio com valorização e rompimento, possibilidade, tá? A gente sempre fala de probabilidade e estatística. Rompimento aqui dos 70 mil, valorização para formar novas altas máximas históricas. Na minha opinião, o rompimento desse triângulo, geralmente um triângulo assim rompe para cima, tá, pessoal? E dá continuação no movimento. A gente tem um movimento de alta bem amplo nos meses passados e esse movimento pode ser dado a continuação. Um detalhe muito importante é que, geralmente, esses padrões, padrão de bandeira, padrão de triângulo, padrão de cunha, é um momento onde o institucional está se abstendo e esperando para ver qual que vai ser a direção do preço. Isso é muito importante também, porque o institucional precisa da participação pública. E essa abstenção, o institucional fica de fora e vê para onde a galera vai levar o preço, gerando FOMO ou gerando pânico. Aqui a gente vai ter a entrada de institucional no rompimento. Então, se o institucional vê que está saindo dessa região, de uma região de lateralização, obviamente o institucional não olha gráfico, mas sim observa a reação, a ação do preço. E na ação do preço, o institucional está vendo que o preço está passando a subir, rompendo resistências passadas, rompendo pontos de liquidez, rompendo regiões importantes. Eles começam a estar se posicionando, passam a estar comprando de forma mais efetiva, porque acredita-se que vai ter uma participação pública levando o preço para níveis mais altos. Então, rompendo aqui esse triângulo, a gente pode ter uma extensão e uma valorização bem rápida e bem expressiva. Alvo para essa extensão ou para essa valorização está aqui bem próximo dos 90 mil dólares por unidade, tá, pessoal? Então, chegando aqui nos 90, ele pode romper um pouco, tocar ali nos 100 mil dólares por unidade e ficar nessa região aqui, formando uma nova lateralização, para a partir de então a gente ter continuação e bull run iniciando, o ciclo de alta iniciando. Na verdade, o ciclo de alta já começou, mas o bull run vai dar início, na minha opinião, depois do halving, tá? E também valorização de altcoins. A gente vai ter muitas altcoins valorizando no pós-halving. No ciclo passado, depois do halving, dias depois, a gente teve altcoins subindo. O Bitcoin ficou parado, ficou dentro de uma lateralização, assim como está acontecendo agora, e as altcoins subiram muito, tá? Eu vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro deles, o Ethereum. No pós-halving, eu fiz uma marcação aqui para ficar mais fácil para você visualizar. Essa marcação em azul foi o período de halving. Veja que alguns dias depois, ou algumas semanas depois, o preço simplesmente subiu sem freio. A gente teve uma valorização aqui no Ethereum de aproximadamente 1.800%. Obviamente, depois corrigiu, voltou aqui para 1.800 dólares para continuar. Aqui foi naquele momento onde o Bitcoin corrigiu muito, onde acreditávamos que teria iniciado o ciclo de baixa, mas depois a gente teve uma segunda pernada por diversos motivos, tá? Não cabe agora nesse vídeo, mas depois a gente pode estar falando sobre isso. Outro exemplo aqui também é o BNB. Foi um momento de uma valorização bem expressiva no BNB. Aqui não dá para ver porque está em escala regular, mas dias depois o BNB começou a subir. Simplesmente subiu sem freio e chegando aqui, alguns meses depois, a gente teve uma valorização de 3.459%. Isso aconteceu com várias altcoins, ou com a maioria das altcoins grandes, tá? As altcoins grandes deram uma largada, as altcoins pequenas começaram a subir logo depois, porque dinheiro começou a ser cascateado. Imagina você lucrando aqui aproximadamente 2.000%, 2.200% aqui no BNB. Você realizou um pouco, veja que tem uma pequena correção aqui no BNB. O pouco dessa realização acaba sendo muito porque você está com um lucro absurdo, 2.000% de lucro ou 20 vezes de lucro. Então, realizando aqui, você pega parte dessa realização e você não quer ficar de fora do mercado. Ninguém quer ficar de fora do mercado no bull run. Esse dinheiro automaticamente vai para as altcoins pequenas que começa a subir muito. Então, nesse momento de pequenas correções, que são realizações para compra de altcoins menores, as altcoins menores começam a explodir também 2, 3, 5, 10.000%. E isso está muito próximo de acontecer. Na minha opinião, isso vai acontecer algumas semanas depois do halving. Ou já no próximo mês, a gente já pode ver aí o início do altcoin season, as altcoins subindo muito, tá, pessoal? E onde que estão as oportunidades? Oportunidades aqui no universo cripto você sempre vai ter, tá? Independente de direção, se está subindo muito, se está caindo muito. Observe aqui, no DOT, por exemplo, o DOT nesse momento está em fundo.
Tá? O DOT subiu, obviamente, a partir desse fundo aqui de 3 dólares, 4 dólares, subiu algo em torno de 100%, mas quando você vai ver no contexto geral, ele está em fundo ainda. Ele não iniciou uma tendência de alta nítida, uma tendência de alta mais efetiva, trazendo preços para valorizações de 300%, 400%, assim como aconteceu no Solana, assim como aconteceu em outras altcoins. E veja que o DOT, por exemplo, se chegar à alta máxima histórica, que na minha opinião pode ultrapassar a alta máxima histórica, ele vai te entregar aí 500% só em chegar em alta máxima histórica. É isso para uma altcoin grande, onde você vai ter ali um melhor risco-retorno. Você não vai correr um risco tão grande, mas um potencial interessante a partir do rompimento de alta máxima histórica. O Link também, o Link está bem interessante. O Link está em um ponto onde ele está segurando em um suporte. Veja que o Link fez essa estrutura de alta. Nesse momento ele está encontrando o suporte aqui em 18, 17 dólares por unidade e formando uma nova estrutura de alta, ou um pivô de alta, como a gente chama aqui no mercado, tá? Na minha opinião, o Chainlink facilmente pode chegar ali nos 100 dólares para ser conservador, tá? Chegando nos 100 dólares, a partir desse momento, a gente já vai ter ali uma valorização de 400%. Facilmente o Chainlink vai vir para romper alta máxima histórica. A gente tem diversas outras altcoins grandes também entregando o mesmo potencial, como por exemplo o SNX. O SNX está em um bom ponto de compra. Passei ontem sobre o SNX aqui. O SNX também está formando um pivô de alta, assim como formou o VET, o FTM, várias altcoins que passei aqui para vocês e infelizmente muita gente ficou para trás. O SNX é mais uma dessas altcoins. Tem um mega projeto muito conhecido no mercado como um todo. Todo mundo que está no mercado, ou quase todo mundo que está no mercado, conhece o SNX e sabe do potencial do SNX. E facilmente o SNX chega a 26 dólares nesse ciclo. E a partir do momento que começar a subir, não tem correção. Muito cuidado para você não ficar de fora. Depois do halving, quando começa a subir, não tem correção, pessoal. É só alta. Muita gente vai ficar esperando. Não, agora vai corrigir, eu vou comprar um pouco na correção. Vai corrigir 50% de FIBO e vou comprar em 50% de FIBO. Não existe isso. Não existe correção até média, não existe correção nada. É só valorização no bull run. Então, aqui para o SNX a gente tem um potencial aí de 500%. Vou te dar um exemplo aqui. Olha só o que aconteceu com o SNX quando começou a subir. Ele saiu aqui de 2 dólares e foi buscar e formar uma alta máxima histórica 830% depois, sem nenhuma correção. Semana após semana subindo. Quem estava posicionado foi semana após semanas lucrando sem correção, tá bom? Então, muito cuidado, porque nesse momento você tem muitas oportunidades. Não fique focado em correção. Ah, o mercado vai cair muito, o mercado vai corrigir em pré, em pós. Não importa. Se corrigir, é para subir logo depois, algumas semanas ou alguns dias depois, tá bom? Então, foque em acumulação e acumule o máximo que você conseguir aí e o máximo que você pode, obviamente, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixe o seu like, que vai ser sempre esse intuito, tá? Eu vou estar sempre aqui para estar ajudando você da melhor forma, trazendo o melhor conteúdo possível. E se te ajuda, deixa o like, que isso ajuda o canal a crescer. E também eu vou entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? E te convido também a estar entrando lá no grupo do Telegram. Link está na descrição. Não é sempre que está aberto, tá? Geralmente eu fecho por um período. Quem está lá, a gente vai batendo papo, vai engajando, vai falando, vai mandando análise. Mas nesse momento está aberto e você pode estar entrando e está aqui na descrição o link para você estar entrando lá para a gente estar batendo um papo, tá bom? Vou ficando por aqui. Foi.